As unidades de medida do sistema internacional são definidas, realizadas, né, pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Esse bureau, ele foi criado pelo Tratado do Metro, né, um tratado entre países, do qual o Brasil é signatário, né? Então, por isso que a gente usa o Sistema Internacional de Unidades no Brasil. Isso foi feito ainda no período do Império, né? Então, o Brasil, desde o período imperial, adotou o Sistema Internacional. Ao longo dos anos, o sistema passou por várias modificações. Essas aqui são as 7 unidades de base do Sistema Internacional atuais, né? Na época que foi criado, não eram todas essas 7, não. Atualmente são 7, né? A partir dessas 7, você cria todas as outras unidades do sistema, né? Então, o Bureau, além de fazer os trabalhos experimentais para melhoria das definições das unidades, faz várias outras tarefas, né, inclusive a disseminação internacional do sistema de unidades, né? No Brasil, quem faz essas mesmas funções é o Inmetro, tá? É um órgão, então, do governo, né, que tem as atribuições legais para fazer isso no Brasil. Em relação à fisicoquímica, a International Union of Pure and Applied Chemistry, né, a IUPAC, faz essas atividades, ela inclusive faz parte do Bureau Internacional, auxilia em vários comitês do Bureau Internacional para definição e melhoria das unidades de medida. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Química faz a tradução das recomendações da IUPAC. Então, esse aqui é a capa do livro verde sobre as grandezas, unidades e símbolos em fisicoquímica. Então, um livro sobre essas coisas, sobre as grandezas físicas e químicas, né? Unidades de medida e símbolos. Essa tradução foi feita em conjunto pela Sociedade Brasileira de Química e Sociedade Portuguesa de Química, porque é uma tradução para o português. Vocês podem, esse livro é gratuito, vocês podem baixar a partir desse endereço que está escrito aí, tá? É um livro longo, né, com todo o detalhamento sobre essas questões, né? Então, eu escolhi aqui um trecho para chamar a atenção de vocês sobre umas coisas importantes para a gente, em relação ao MOL, né? O MOL é uma das 7 unidades de base do Sistema Internacional. Então, tá lá nesse livro verde da IUPAC, né? Diz o seguinte, que a unidade do Sistema Internacional para a quantidade de substância é o MOL, quer dizer, uma unidade de quantidade de substância, né? Em português de Portugal, né, o português europeu, eles não falam MOL, eles falam amole, tá? Então, tem pequenas diferenças, assim, entre o português brasileiro e o português de Portugal. Então, às vezes, vocês encontram textos, né, em que está escrito mole, né, quer dizer que está usando o português lá europeu, né? E se for mol, né, o jeito que a gente escreve aqui no Brasil, né? Então, em português é o mol, em português de Portugal, em português brasileiro, né? Em português de Portugal é a mole. Tem esses problemas, né? Está definido lá na seção 3.3 do livro. A grandeza física, quantidade de substância, não deve ser denominada número de moles, que era como se pronunciava um tempo atrás, tá? Ou se dizia, né, sobre essa grandeza. Assim, por que isso, né? Porque assim como outras grandezas não tem essa maneira de falar número de, né? Então, por exemplo, você não fala para a grandeza física da massa, você não diz número de quilogramas, você diz simplesmente quilogramas, né? Então, da mesma forma, você não deve falar número de moles ou número de mols, né? Você fala tantos mols e pronto, né? Está lá, então, nesse livro verde da IUPAC, na página 4, né?